desse lado aqui. Eu tenho do começo lá do bujão até o nível do óleo 2,5 metros e eu tenho um desnível de água de 1 metro. Na realidade, o que ele quer saber é o peso específico, né? Ou seja, o peso específico do material que é fabricado o bujão, o gama do bujão. Tranquilo? Vamos pensar? Aquele bujão lá de altura. Quanto tem o bujão de altura? 0,6. E ele tem um diâmetro de 0,3. Né? Então, se eu tenho 0,6 de diâmetro, 0,6 de altura, eu consigo determinar o volume dele. Perfeito? A definição do que é peso específico é o quê? É o peso sobre o volume. Tranquilo? Então, o que acontece? Se eu conseguir determinar o peso daquele trequinho que está ali no meio, e eu tenho o volume, eu consigo determinar o peso específico. Agora, como é que eu vou determinar o peso? Veja bem, aquela coluna de óleo está empurrando o bujão para baixo, não está? A água está levando o bujão para cima. Perfeito? Então, a pressão da água joga o bujão para cima. E a pressão do óleo joga o bujão para baixo. Nas laterais, o que acontece? Tem pressão nas laterais? Tem. Lógico que tem. Aqui tem a pressão, aqui tem uma pressão e aqui tem uma pressão, não tem? Porém, as duas são o quê? Iguais. Então, não tem força nesse sentido, nem nesse aqui, tranquilo? Então, se eu conseguir calcular qual é a força aqui para baixo e qual é a força aqui para cima, para estar em equilíbrio, o que tem que acontecer? A força para baixo mais o quê? O peso do bujão é igual à força para cima. Repara que eu estou falando de força, tá? Eu preciso de um diagrama aí. Preciso calcular o diagrama lá em cima? Quais os 2 métodos de eu calcular a pressão? Tem duas equações que me dão a pressão. Qual que é? Gama vezes H e... Gama vezes H ou? Força sobre área. Força sobre área. Então, aquela pressão que está exercendo ali em cima do cilindro, não tem uma área, eu consigo determinar qual é a força. Querem fazer? Pode ser. Então, vamos lá. Olha só. Aqui em cima, está aqui o bujão, tá? Ele é redondo. Está aqui assim. Então, na realidade é o seguinte. Aqui eu tenho uma certa área. E aqui eu tenho agindo uma certa pressão. Essa pressão aqui origina para cá uma força que é a força do óleo. Aqui embaixo acontece a mesma coisa, não é isso? E aqui aparece a força da água. Só que, além disso, eu tenho aqui no meio a ação da força que é o peso do pistão, que é o G. Então, olha o que acontece. Eu tenho aqui a força do óleo mais o peso G é igual à força da água. Agora, o que é essa força do óleo? Pressão é força sobre área, certo? Então, a força o que é? Pressão vezes a área. Então, é a pressão do óleo vezes a área
mais o peso G é igual força da água. O que é? Pressão da água vezes a área. Bom, o que é essa pressão do óleo? A pressão do óleo não é essa coluna aqui? Então é a gama do óleo vezes a altura. Então a pressão do óleo vai ser igual ao gama do óleo vezes 2,5 vezes a área, que é π vezes 0,6 ao quadrado, 0,6 sobre 4, mais o peso G vai ser igual ao gama da água vezes quanto de altura? Vezes quanto? 1 mais 2,5 mais 0,3. E se ele tem 0,6 de altura, tem 0,3 aqui? Então dá 0,6 mais 2,5 dá 3,1, 4,1. Certo? Entendeu? Então vai ser gama da água vezes 4,1 vezes a área, π 0,6 ao quadrado sobre 4. Daqui eu tiro o peso G, certo? Eu sei que o peso específico é igual ao peso sobre o volume. Então eu vou ter que o peso vai ser igual ao peso específico do cilindro vezes o volume, que é π vezes 0,6 ao quadrado sobre 4 vezes 0,6, que é o comprimento. Eu tiro o valor de G. Certo? É só substituir númerozinhos aí.